Uma palavra bíblica de caráter devocional, um pouco mais objetiva, mas que nós saíssemos também, além desse musical, além dos batismos, o fato de estarmos aqui, ter uma palavra bíblica de alguém que pôde vivenciar o nascimento de Jesus, não é? Ou como se fala, o menino Jesus. A expressão menino Deus, aproveitando, ela não, teologicamente, ela não é usada por nós, porque Deus, na sua natureza divina, evidentemente, não é criança, não é menino, mas Jesus sim, menino Jesus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 36 a 38. Lucas 2, 36 a 38. Vai ser sendo projetado um material onde aqueles que nos visitam podem acompanhar, e depois alguns tópicos que todos nós estaremos nos debruçando sobre eles para a orientação da palavra nesse momento. Lucas 2, 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O tema da mensagem objetiva, um pouco mais nesse momento, é uma vida de adoração. Uma vida de adoração. E o contexto do texto que lemos fala justamente dessa mulher, Ana, filha de Fanuel. O contexto é a apresentação de Jesus pelos seus pais no templo. Antes desse episódio, nós temos também alguém de idade. A Bíblia não cita a sua idade como cita a de Ana, mas Simeão, possivelmente, eu diria certamente, era alguém já de idade avançada, porque ele tinha recebido uma promessa dada por Deus, não é? De que ele não morreria sem ver o Messias, o prometido Israel, o nascimento de Jesus. E esse Simeão também, ele entra no templo e ele pega o menino Jesus, e ato contínuo a esse episódio, não é, de Simeão, temos então a Ana, filha de Fanuel. E interessante notar que nós temos aqui alguns aspectos que são importantes para que possamos, dentro desse texto, trazer para os irmãos, para nós nessa noite. Uma vida de adoração, irmãos, no primeiro momento, independe de perdas, independe das perdas que enfrentamos. No versículo 36 que nós lemos, não é? Diz que havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então Ana, filha de Fanuel, era viúva. E ela viveu pouco tempo de casamento, porque eram 7 anos, ela já estava com quase 84 anos, e essa mulher nunca mais constituiu casamento. Eu, particularmente, como pastor, eu incentivo os que são viúvas, né? Os viúvos também, parece que os homens são mais rápidos em relação a isso, né? Pouco tempo. Mas as mulheres, eu incentivo, porque a viuvez, passado o período de perda, que deve ser doloroso, e de fato nós sabemos que a vida continua, não é? Às vezes a mulher, pela própria implicação dos filhos, a criação dos filhos, etc., ou às vezes até por outras questões, ela não constitui um novo casamento. Mas essa mulher, ela mesmo diante da perda que teve, e no nosso caso aqui, diante das perdas que temos e teremos, nós precisamos ter uma vida de adoração. Porque uma vida de adoração independe das perdas que enfrentamos. Se nós formos só adorar, louvar a Deus, quando tudo vai bem, nós não chegaremos ao entendimento correto
bíblico em relação à adoração. Eu até penso, irmãos, e creio particularmente nisso, que diante das perdas, não é que a nossa adoração seja melhor, mas ela vem com um ingrediente diferencial. Porque louvar quando vai tudo bem, adorar quando vai tudo bem, isso é natural. Mas quando ocorrem perdas na nossa vida, isso é desafiador. Então esse é um primeiro aspecto, não é? O segundo, que já passaram ali, tem uma mão mais rápida que a minha aqui. Independe do estado civil. O versículo 37 diz que, e então permanecera viúva, não é? Viúva, justamente, por causa desse aspecto de perda que ela teve. Isso não foi impedimento para que ela pudesse continuar servindo, adorando a Deus, apesar do seu estado civil. O estado civil não é uma condição. Hoje nós temos pessoas casadas, solteiros adultos, divorciados, viúvos, e precisam adorar ao Senhor. Independe disso. Mas há um terceiro fator que também depende da idade. O versículo 37. E aí agora eu vou pedir a sua cooperação lá. Pode passar aí. Independe da idade. Versículo 37. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. 84 anos. Irmãos, eu tenho ouvido, e nós visitamos com o Amizeb, né? A equipe de visitação às terças-feiras, e como temos aprendido, né, irmãos? Cada visita, olha como é importante. Mas a gente escuta, naturalmente, dos irmãos que já chegaram à idade e não têm condição de vir aqui, as dores. Dói aqui, dói acolá, as limitações, né? As implicações na área de saúde. E nós percebemos, irmãos, que essa mulher, num contexto diferente, porque não se tinha a estrutura de saúde que nós temos hoje, né, dos cuidados de saúde, não, em termos de cuidar da saúde. Porque saúde nenhum plano pode lhe dar, não é? Ele pode lhe dar as condições. Mas um plano bom de saúde, por mais que seja bom, não pode lhe dar saúde. Nós sabemos disso. Mas dentro daquele contexto, servia ao Senhor, apesar da idade já avançada. 84 anos. Ela estava ali no templo, né, constantemente. Então, uma vida de adoração independe da idade, né, independe da idade. Alguns irmãos, eles chegam a aposentar, e a aposentadoria é uma bênção. Se você já conseguiu, não esqueça de agradecer todos os dias. Levante sua mão e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu estou tendo privilégio de que outros não terão. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Então agradeça, tá certo, meu irmão? Todos os dias, você que já está aposentado. Mas você está aposentado, aposentado dentro de uma legalidade aqui no nosso país, por anos de trabalho ou por contribuição, mas jamais pense que você pode aposentar do serviço do Senhor. E muito menos de uma vida de adoração, né? É até o final, tá certo, irmãos? Mas há um outro aspecto que nós queremos lembrar dentro do texto, também no versículo 37, é que uma vida de adoração, ela tem um propósito. Tem um propósito. E o versículo 37 diz: nunca deixava o templo, nunca. Adorava a Deus enjoando e orando dia e noite. Interessante. Talvez alguém nesse mundo de hoje, o nosso, olhasse e dizia: não tem o que fazer não, para estar só na igreja dia e noite, e orando e jejuando, não tem outra coisa para fazer? Não se enganem, às vezes é o que dizem de nós. Esses crentes não têm outra coisa para fazer não? Num dia de domingo, tendo tantas outras coisas, onde alguns já estão de molho para amanhã cair no trabalho de manhã cedo. Ou aproveitam desde a sexta-feira, não tem outra coisa para fazer do que muitas vezes ir à igreja e poder ouvir um pastor e ter um momento lá. Será que não tem? Não vão entender nunca, irmãos. Mas nós entendemos a importância disso. Não apenas o fato de estarmos no templo, que essa mulher, ela se dedicou ao serviço do templo. Mas sabemos plenamente que ela adorava a Deus e jejuava e orando. Olha que ministério maravilhoso, dia e noite. Essa mulher, ela entendeu, Ana, filha de Fanuel, ela entendeu o que é uma vida de adoração. Ela tem um propósito. No caso dela,
O propósito era servir ao Senhor todos os dias ali no templo. E nós vamos caminhando um pouco mais e vamos perceber que essa mulher chamada Ana, filha de Fanuel, ela também teve uma atitude. Uma vida de adoração, consagrada à adoração, tem uma atitude. O versículo 38 diz que, tendo chegado ali naquele exato momento da apresentação de Jesus no templo, Jesus com alguns dias de nascido, porque ele tinha sido circuncidado ao 8º dia de nascimento, cumpriu-se o tempo, o período de chamada purificação, por causa da circuncisão que tinha ocorrido, e depois ele é levado alguns dias para o templo, com poucos dias de nascido. E essa mulher, ela chega nesse exato momento, e ela deu graças a Deus. E nós sabemos que ela teve então uma atitude. Uma vida de adoração é uma vida que tem atitude para, inclusive, e acima de tudo, eu diria, glorificar a Deus, exaltar a Deus, apesar das perdas, apesar da idade, apesar das circunstâncias, tem um propósito, tem uma atitude. E nós vamos então, por último, perceber que essa mulher, chamada Ana, filha de Fanuel, ela também teve uma missão. Uma vida de adoração tem uma missão. E o versículo 38 diz que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela falava a respeito de Jesus. Terminou aquele episódio ali, os pais de Jesus foram para casa com Jesus, mas essa mulher teve uma missão. E a missão dela foi propagar Jesus. Ela saiu espalhando as boas novas sobre Jesus. E falou a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, os judeus, como nação, eles aguardavam a vinda do Messias. É interessante notar que quando nós vamos estudar a Bíblia, junto com algum material histórico que temos da época, alguns outros chegaram e disseram que era o Cristo, antes do Cristo chegar. Mas eles foram identificados pelos próprios judeus na época, e disseram, não, não é assim não, o Messias não vem dessa forma. E de fato veio o Messias e a própria nação de Israel, enquanto povo, não reconheceu. Mas muitos naquela época reconheceram Jesus como Messias. Isso nós temos um relato nas Escrituras. Então, quando Ana, essa mulher, filha de Fanuel, ela percebeu que ali era um menino, de fato, era uma criança, mas aquela criança, sobre ele tinha uma promessa, era o Messias enviado. Era o Filho de Deus que vinha e veio, para que pudesse trazer redenção, não apenas ao povo de Israel. A leitura dela era limitada naquele momento. Mas hoje nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa do Cristo. Nós estamos aqui, de certa forma, porque essa mulher, ela propagou o Evangelho. Porque, de fato, nós percebemos claramente que uma vida de adoração tem uma missão a cumprir. E aqui, irmãos, nós queremos encerrar essa palavra bíblica dizendo que não há outra missão para nós, com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa voz, com tudo que é aquilo que temos, eu costumo dizer, com tudo que somos, podermos cumprir a missão propagando as boas novas de que Jesus nasceu. O Messias nasceu, ele veio. E ele veio para trazer vida abundante através da sua vida. Ele mesmo cumpriu a sua missão. Esperamos então, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, que nós possamos também cumprir a nossa missão. A missão da igreja, ela é até a volta de Cristo. É a esperança do retorno da volta de Cristo. E a minha missão e a sua missão é enquanto vida tivermos. Enquanto vida tivermos, enquanto condições tivermos, para poder propagar, enquanto vivos estivermos, para podermos cumprir a nossa missão. Que através dessa palavra, você e eu, todos nós aqui, possamos glorificar a Deus pelo verdadeiro sentido do Natal. Verdadeiro sentido do Natal. Muito bom a confraternização, que nós vamos ter nos próximos dias aí,
e já tivemos aqui como igreja, oh maravilha. Essa semana, como eu disse domingo passado, ainda termina amanhã. Ainda tem um grupo lá, ainda mais amanhã. Uma bênção, mas irmãos, Natal para nós não é isso. Isso é importante pelo relacionamento humano, né? Para nós nos sentimos tão bem. E não vejo erro algum, no nosso caso, em podermos celebrar dessa forma, mas sabemos que isso não é Natal. Natal é a mensagem maravilhosa de que Jesus nasceu, de que Jesus veio, a promessa foi cumprida, não é? Então esse para nós é o verdadeiro sentido do Natal. Amém, meus irmãos? Então, glória a Deus por isso. Vamos orar então. E a nossa oração qual é? Ou qual será agora? É para que eu e você possamos cumprir a missão. Ana, filha de Fanuel, a profetisa, ela cumpriu a missão dela. Uma missão tão ali de bastidores, né? Sem os holofotes das coisas. Mas ela cumpriu a missão e saiu propagando. Que eu e você possamos olhar nessa mulher também uma forma de nos impulsionarmos a cada dia, a cada momento, podermos cumprir a nossa missão. Senhor, muito obrigado nessa noite. O privilégio que tivemos de todos os atos desse culto, saber que tudo que fazemos aqui, a glória é para o Senhor, redunda tudo para o Senhor. Nós apontamos para o Cristo, aquele Cristo que veio, o Emanuel, Deus conosco. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a nossa vida é tua e temos propósito, missão, independentemente das circunstâncias, perdas, dores, idade, estado civil, nós queremos e precisamos, ó Deus, continuar tendo uma vida de adoração e serviço. Ó Deus, abençoa cada um que chegou até aqui com essa palavra, além daquilo que já ouvimos através da música. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo e podemos dizer amém. Graças a Deus, não é?